para a nossa meditação é 1 Reis capítulo 3, versículo 23 a 28. 1 Reis capítulo 3, versículo 23 a 28. Diz assim a palavra: Então disse o rei: Esta diz que o filho que vive é dela, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu é o que está vivo. Disse mais o rei: Traz então uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Versículo 25. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma mãe e a metade a outra mãe. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno aguçou por o seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai o menino vivo a ela, de modo nenhum o matais. Porém a outra dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Versículo 27. Então respondeu o rei: Dai-a a primeira o menino vivo, não a matais, porque esta é a verdadeira mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Pai querido, nós nessa hora mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar em nossos corações e que possa nos usar para transmitir a tua palavra, ao mesmo tempo, ó Deus, que nos use para ouvir a mensagem do Senhor e entender o recado do Senhor para os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Então nós queremos refletir, como diz, não dá para falar de mulher sem falar de mãe, mães que refletem o amor de Cristo. Atitudes de verdadeiras mães, atitude de mulher que realmente entende a sua missão de mãe. Então, como já disse, existe uma frase que fala que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Não é um texto bíblico, mas Isaías deixa claro que tem algum momento que foi comparado ao amor de mãe ao amor de Deus. Então, superior ao amor de mãe, apenas o amor de Deus. E uma mãe é capaz de fazer coisas extraordinárias pelo seu filho. Coisas que, praticamente, humanamente falando, seria impossível fazer, mas uma mãe, em defesa do seu filho, ela faz. Ela perde o sono para cuidar do seu filho. Ela enfrenta dificuldades para proteger o seu filho. Ela renuncia aos seus sonhos para ver o seu filho crescer. E a Bíblia nos mostra nesse texto duas mulheres que disputavam um menino que ainda estava vivo. O texto vai dizer, o contexto ali, ele vai dizer que estava as duas mães com os dois filhos e de repente um dos filhos morreu e aquela mãe então do filho que morreu quis se apossar do filho que vivia. E diante dessa disputa ou dessa discussão, leva diante do rei Salomão para que ele então tome a decisão. E Salomão, como nós sabemos, o homem mais sábio, que humanamente nós ouvimos falar, ele então toma a decisão e fala: não, traz então uma espada, vamos dividir no meio, dá metade para cada um e fica tudo bem. A mãe falsa, ela fala: não, então tá bom, nem para mim nem para você. Mas a mãe verdadeira, a mulher verdadeiramente mãe, ela fala: não, entrega o filho para ela, eu não quero que mate o meu filho. Então, quando ela disse que ela viu que o bebê poderia ser dividido, o seu amor, o amor materno, o amor de mãe, o amor verdadeiro, então se manifestou. E a verdadeira mãe então preferiu que renunciar o seu filho, que pudesse deixar o filho com a outra, do que ver o seu filho morrer. Então ser mãe não é apenas gerar um filho. Ser mãe é amar, é cuidar, é proteger, é ensinar o seu filho. E muitas vezes sofrer pelo seu filho, se doar pelo seu filho. Porque quando o amor é verdadeiro, esse amor aparece nas atitudes.
não simplesmente em falas. Porque nós queremos refletir nesse texto sobre o verdadeiro coração, ou o coração verdadeiro de uma mãe, que se assemelha ao coração de Deus, ao amor de Deus, e nos traz também a lembrança da entrega do próprio Jesus Cristo por nós, o que ele sofreu por nós na cruz do Calvário. Primeira coisa que queremos entender ou queremos aprender é que a verdadeira mãe prefere renunciar ao ver o seu filho sofrer. Quando ela disse no versículo 26, ah, meu Senhor, dai o filho para ela, por modo nenhum o matais. O amor de mãe, o amor de uma verdadeira mãe é revelado em renúncia. A verdadeira mãe disse que ela preferia ver o filho vivo na mão de outra, mas ela não queria ver o filho morto. Ela preferiu renunciar ao seu filho do que ver o seu filho morrer. Ser mãe muitas vezes significa isso. Significa renunciar muitas coisas. Quantas mães, quantas mulheres renunciam os seus sonhos, renunciam as suas atitudes, renunciam muitas vezes o conforto em favor do seu filho. Quantas mulheres, quantas mães renunciam muitas vezes o descanso para cuidar do seu filho. Isso é verdadeira mãe. Isso é demonstrar o verdadeiro coração, o verdadeiro significado de ser mãe, de cumprir verdadeiramente o seu papel. Isso revela que o amor, que aquilo que ela sente não é egoísta, mas é um amor sacrificial. Aquela mãe falsa, ela fala, não, tudo bem, então nem para mim, nem para você. Isso é egoísmo. Mas quando a mãe verdadeira, ela fala, não, deixa com ela, eu não quero que meu filho morra. Isso é amor sacrificial. Muitas vezes, a mãe sacrifica muitas vezes o seu próprio tempo em favor do seu filho. Muitas mães sacrificam o seu conforto, sacrificam ali o seu lugar onde está, os seus sonhos. Muitos sonhos são muitas vezes abortados por causa do sonho dos seus próprios filhos. Esse amor, com certeza, aponta para o amor de Cristo por mim e por você. Esse amor nos lembra o amor de Cristo que se entregou por nós. Assim como João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então esse amor verdadeiro e o amor de mãe pode ser equiparado a esse. É claro que não é igual, mas é equiparado a esse. Jesus entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Assim é uma mãe. Entrega a vida para que o seu filho viva, para que o seu filho não morra, para ver o seu filho bem. Ela renuncia todos os seus gostos, todos os seus desejos, renuncia todos os seus sonhos. E Jesus Cristo renunciou à sua glória por causa de mim e por causa de você, para morrer em nosso lugar. Sacrificou ali, morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida para que eu e você pudesse viver. A segunda coisa que aprendemos é que a verdadeira mãe luta pela vida do seu filho. A Bíblia vai dizer que, algumas traduções, ela vai dizer que as entranhas da mulher se comoveu pelo seu filho. Então houve algo extraordinário movendo na vida daquela mãe. Isso mostra o amor profundo. Isso mostra um instinto de proteção do seu filho. O amor de uma mãe discerne sempre o que é melhor. O que é melhor para o seu filho. O que é melhor para que o seu filho esteja bem. Não o que é melhor para ela. Não o que é melhor para mim, mas o que é melhor para o meu filho. É que ele viva, é que ele continua vivendo ao invés de morrer. E a falsa mãe aceitou dividir o filho. Mas a verdadeira mãe sabia que a vida do filho era mais importante do que a sua própria vontade. A vida que o filho vivesse era melhor do que a sua própria vontade, do que o seu próprio egoísmo. E aí nós entendemos que uma verdadeira mãe, ela não simplesmente passa a mão na cabeça. Uma verdadeira mãe, ela corrige o seu filho. Uma verdadeira mãe, ela
não apenas corrige, mas ela orienta, ela mostra, ela ensina o verdadeiro caminho. Eu há muito tempo não tenho a minha mãe, Deus a levou, mas até hoje ainda fica na lembrança muitos ensinamentos, muitas correções, muitas orientações e conselhos que minha mãe deixou. Até hoje eu ainda lembro. Deus levou minha mãe muito cedo. Minha mãe não tinha nem 40 anos quando minha mãe então partiu. Mas eu ainda era muito jovem, mas lembro muito bem daquilo que a minha mãe ensinou. E eu vejo que muitas vezes ela também abriu mão das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos. Muitas vezes deixou até de comer para que os filhos pudessem comer melhor. Então, isso é amor de mãe. Ela abre mão das suas próprias vontades em favor dos seus filhos. E quantos filhos hoje estão no caminho certo por causa dos ensinos de sua mãe? Quantos filhos hoje olham para trás e vê que os ensinamentos da sua mãe, que os conselhos da sua mãe, que as correções da sua mãe fizeram efeito na sua vida? Uma mãe luta pelo seu filho. E ela pode lutar através da oração. Existem muitas situações que o próprio filho não consegue entender, e a mãe não consegue passar da forma que o filho compreenda, e aí ela fala, então é oração. E eu muitas vezes já falei isso em relação aos meus filhos, que conselhos muitas vezes não resolve. Às vezes você vai aconselhar, você vai falar alguma coisa e acaba desviando para um outro caminho. E aí eu falo, não, é orar, entregar nas mãos de Deus, e Deus vai fazer acontecer no momento certo. Em relação à oração, quando eu ainda era muito adolescente, as primeiras vezes que eu saí de casa com os amigos, então eu me preocupava em voltar cedo. Por quê? Porque minha mãe ficava me esperando até eu voltar. E várias vezes eu cheguei em casa de volta e minha mãe estava orando, pedindo para que Deus me protegesse lá onde eu estava. Então, esse é o coração de mãe, que protege o seu filho através da oração, que protege o seu filho através dos conselhos, que ensina os seus filhos o caminho certo. Mãe, cuidado constante. Tem cuidado com seu filho. Sacrifica, muitas vezes se sacrifica em prol do seu filho. Muitas vitórias dos filhos, muitos filhos que hoje são bem-sucedidos, grandes vitórias, as suas vitórias começou aonde? Com o joelho de suas mães dobradas em oração. Conta-se a história de um grande pregador que foi perguntado qual o maior segredo do sucesso do seu ministério. Você cresceu, você expandiu, você hoje é nome nacional, e qual é o segredo desse ministério bastante produtivo? Ele respondeu, o sucesso do meu ministério eu não devo aos meus estudos, eu não devo à minha própria inteligência, eu devo à minha mãe, que todos os dias orava por mim. A oração de mãe. Ele entendia que aquela mulher que Deus usou para lhe trazer a vida foi a mulher responsável pelo sucesso que ele hoje podia viver, porque a sua mãe orava. Mães que oram mudam o destino dos seus filhos. Quantas mães que hoje estão lutando pelos seus filhos, lutando contra as más influências, lutando por um futuro melhor, lutando espiritualmente por salvação do seu filho. Existe a história que alguém foi perguntado quem marcou mais a sua vida. Já adulto, já no final da vida, e fala, durante toda essa sua vida, quem marcou mais a sua vida? E ele respondeu, quem marcou mais a minha vida foi a minha própria mãe. Quando todos desistiram de mim, ela continuava acreditando. Quando eu caía, era ela que me dava a mão para levantar. Quando eu errava, ela me corrigia. E quando eu precisava de algo de alguém para orar por mim, era ela que orava. Era ela que dobrava os joelhos e orava por mim. E depois disso ele ainda concluiu, se hoje eu sou o que sou, é porque minha mãe nunca desistiu de mim. Minha mãe sempre orou por mim. Quantos de nós hoje
também podemos dizer dessa forma. Se hoje somos o que somos, devemos primeiramente a Deus, é claro, e devemos a nossa mãe, porque ela jamais desistiu de mim, jamais desistiu de você, e sempre acreditou, e sempre orou por você. Isso também nos lembra Jesus. Jesus, João capítulo 10, versículo 11, vai dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus lutou por nós, entregando a sua própria vida ali na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua própria vida para que eu e você pudesse ter vida. Esse grande amor de mãe nos faz lembrar desse grande amor de Cristo por mim e por você. A terceira coisa que queremos ver: a verdadeira mãe demonstra compaixão verdadeira. Mais uma vez lembrando, a falsa mãe resolve ou decide aceitar a divisão da criança, mas a verdadeira mãe não suportava ver o seu filho sofrer. A verdadeira mãe não suporta ver o sofrimento do filho. Isso revela um coração cheio de compaixão. Isso revela um coração cheio de compaixão pelo seu filho. Não vendo o seu filho sofrer, ela preferia ela sofrer do que ver o seu próprio filho vivendo aquele momento ou passando por aquela dor. Jesus Cristo também demonstra esse coração, essa grande compaixão por mim e por você. Mateus capítulo 9, versículo 36, vai dizer assim: vendo eles as multidões, teve grande compaixão delas. O amor de uma mãe, muitas vezes, é o reflexo desse amor divino, desse amor de Cristo. É o reflexo daquela mãe que é usada por Deus em favor do seu filho, para livrar o seu filho das más influências, para levar o seu filho no caminho certo, para orar pelo seu filho, para que o seu filho não se perca pelo caminho. Nenhuma mãe colocou o seu filho no mundo para que o filho virasse nada, virasse alguém contrária às leis ou contrária à vontade de Deus. Toda mãe, ela coloca o seu filho no mundo e ela tem muitos sonhos, sonhos lindos para os seus filhos, grandes planos, e ela continua orando por isso. Mas muitas vezes o próprio filho decide tomar outros destinos, mas a mãe continua ali orando, orando e orando. Eu sempre falo do testemunho de um cantor evangélico, um cantor gospel, que viveu antes de ser evangélico, antes de se converter, viveu no mundo secular, participou de várias situações, e ele dizia assim: enquanto eu estava lá no mundo, enquanto eu vivia, eu me drogava, eu vivia fazendo coisas que desagradavam a Deus, minha mãe era evangélica, e minha mãe fazia parte do círculo de oração da igreja. Minha mãe orava, durante muitos e muitos anos, minha mãe orou. E minha mãe, eu entendo que a oração ficou em depósito, e um dia Deus colocou em ação. Falou: agora é a sua vez. E ele se converteu, toda a família se converteu, e ele entende que foi fruto da oração da sua mãe. Entendemos que o poder da oração é grande. Nós temos uma grande arma nas nossas mãos, que é a oração. E a mãe sabe disso, quando ela coloca o joelho no chão para orar pelos seus filhos. O amor de uma mãe muitas vezes é o reflexo desse amor que Deus tem para conosco, porque ela sente a dor do filho, ela sente o momento ruim que o filho está passando, ela sofre com ele, ela tem muitas vezes até digamos assim, uma predestinação do que vai acontecer com o seu próprio filho. Ela ora premeditando que algo possa acontecer, mas ela já vai com as armas para a defesa, que é a oração. E a mãe sofre com seu filho. A mãe sofre pelo seu filho. Ela se alegra também com seu filho nas vitórias. Quando o filho está sofrendo, quando o filho está doente, é a mãe que está ali do lado. É a mãe que vai o acompanhar. E quando o filho tem a sua primeira vitória, a mãe acompanha também nas suas vitórias. E a quarta coisa que queremos refletir é que o amor de mãe reflete o grande amor de Cristo por nós. O amor de uma mãe é um dos maiores exemplos do amor de Deus aqui na terra. Assim como uma mãe protege, assim como uma mãe cuida,
Assim como uma mãe sofre pelo seu filho, assim também Jesus Cristo entregou a sua vida para nos salvar. Jesus também nos protegendo, nos livrando. Jesus também cuidando, Deus cuidando de nós, manda Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus sofreu, pagou o preço, algo que eu merecia, que você merecia, mas Jesus viveu isso por mim e por você. Derramou o seu sangue, entregou a sua vida, morreu, ressuscitou, venceu a morte, para que eu e você pudesse viver essa vida. E assim, Jesus é o nosso Salvador, o grande amor de Deus revelado por nós. Para concluir, talvez hoje existe filhos que ainda não se atentou para essa grande importância, ou a importância da mãe na sua vida. Assim como eu disse, não dá para falar de mulher sem falar de mãe, não dá para falar de mãe sem falar de família. E nós, como filhos, será que já paramos para imaginar a importância da mãe na nossa vida? Será que já declarou isso para sua mãe? O quanto ela é importante? Se eu sou o que sou hoje, eu devo a você o que você fez, o que você sacrificou, as suas orações, os seus sonhos que você deixou em prol dos meus sonhos. Você já disse isso para sua mãe? Talvez existem mães aqui que choram em silêncio, que ainda oram pela salvação dos seus filhos, pela transformação dos seus filhos. Talvez existem mães que oram porque os seus filhos estão afastados do caminho do Senhor, está longe dos caminhos do Senhor. Talvez até você, filho, está orando pela sua mãe que está afastada dos caminhos. Mas hoje Deus quer lembrar para você que nenhuma oração será esquecida. Portanto, exerça essa liberdade que você tem de orar. Você, mãe, continue orando pelos seus filhos. Você, filho, continue orando pelas suas mães. Que você possa derramar as suas lágrimas, e cada lágrima, cada oração, cada joelho dobrado por um filho ou por uma mãe, com certeza está registrado no céu. E no momento oportuno, no momento certo, Deus vai ouvir e vai atender a sua oração. E assim como aquela história que nós lemos inicialmente, Deus conhece quem tem um coração verdadeiro, se a sua oração realmente de fato é verdadeira. Salomão, ele entendeu quem realmente era a mulher que estava falando a verdade, quem era a mãe verdadeira daquela criança. Mas você, através das suas orações, Deus conhece o seu coração. E quando você ora de todo o seu coração, com o coração verdadeiro, Deus vai ouvir a sua oração. Hoje nós celebramos as mulheres que lutam, que oram, que cuidam dos seus filhos, as mulheres que nunca desistem dos seus filhos. E essas atitudes nos apontam para Jesus, que nos amou de uma forma perfeita. Essas atitudes nos lembram que existe um amor ainda maior do que o amor de mãe. O amor de Jesus Cristo, que entregou a sua vida para nos salvar. Que Deus continue fortalecendo as nossas vidas como filhos, as vidas de cada mãe, de cada mulher que ainda não é mãe, mas que sonha ser mãe. E cada filho que ainda não disse para sua mãe o quanto ela é importante, que o filho possa reconhecer a importância dessa mulher na sua vida. Que cada filho aqui presente aprenda a honrar, aprenda a valorizar esse amor tão precioso que é o amor de mãe. Amém?